O ar na sala do trono da Cidadela de Ferro parecia um punhal gélido, mas o rei Lisander não sentia frio. Seus olhos cor de âmbar, afiados como os de um predador, percorriam as janelas altas, fixos na neve que começava a cair, transformando a paisagem em um mar branco e hostil. Um súbito movimento na cortina de veludo vermelho fez seu corpo reagir, tenso, como se esperasse um ataque, antes que a lógica o puxasse de volta à realidade fria de seu dever. Ele apertou o punho, os nós dos dedos brancos contra a palma da mão marcada. O reino de Lira era vasto e imponente. A Cidadela de Ferro, erguida sobre rochas escarpadas, era seu coração pulsante, uma fortaleza inexpugnável. A leste estendia-se o misterioso bosque sombrio, lar de lendas e perigos incalculáveis, onde poucos ousavam se aventurar. Ao norte, as montanhas uivantes se erguiam, picos traçados de gelo e pedra, marcando a fronteira com terras menos amigáveis. Neste mundo, o poder não era para todos. Alfas nasciam com a capacidade de intensificar suas forças físicas e sensoriais, tornando-se guerreiros e líderes natos. Seus limites eram a exaustão do próprio corpo e mente. O uso excessivo podia levar à fadiga extrema. Ômegas, embora mais raros e vistos como símbolos de fertilidade, possuíam um poder latente, sutil e muitas vezes incompreendido, que a sociedade reprimia ou temia. A magia era uma energia vital, ligada à essência de cada ser, uma chama que podia queimar ou congelar, mas sempre com um custo. A sociedade de Lira era rigidamente hierárquica. Alfas, como Lisander, governavam. Sua palavra era lei. Betas compunham a maior parte da população, trabalhando e mantendo a engrenagem do reino. Ômegas eram raros e considerados preciosos, mas eram mantidos em um papel secundário, quase como joias a serem protegidas, sem voz política ou autonomia real. Essa opressão velada mantinha-os sob o domínio alfa, numa dinâmica social complexa e tensa. Rei Lisander era a personificação dessa hierarquia. Seus cabelos negros caíam sobre uma testa vincada e uma cicatriz proeminente cortava sua sobrancelha esquerda, testemunho de uma batalha antiga. Seus olhos âmbar eram como brasas apagadas, guardando a dor de um passado que se recusava a morrer. Seu maior conflito interno era o medo paralisante de falhar em proteger seu reino, de ver a história se repetir. A origem era clara. Aos 12 anos, um incêndio criminoso devastou a fortaleza de sua família, levando seu pai e sua irmã. Ele se viu forçado a assumir o manto do rei muito cedo, e o trauma o transformou. Antes, Lisander era um jovem vibrante. Agora, sua rotina era de aço. Treinamento militar rigoroso ao amanhecer, reuniões do conselho até o meio-dia e patrulhas incessantes pela tarde, ignorando a crescente ameaça externa que se aproximava das fronteiras. Ele era movido unicamente pelo dever, uma armadura forjada de sacrifício. Lisander queria paz e segurança para seu povo, mas ele precisava desesperadamente de cura para sua alma fragmentada, de um amor que pudesse derreter a fortaleza que construíra ao redor de si mesmo. Longe dali, sob o véu da floresta gélida, Elara sentiu o frio em seus ossos, mas não apenas o do inverno. Seus cabelos cor de prata líquida, finos como fios de lua, contrastavam com a pele pálida e os olhos de um azul tão profundo que pareciam violetas. Elara era pequena, mas havia uma resiliência ferrenha em sua postura. Seu conflito interno era o medo constante de ser descoberta, de seu poder incontrolável ser exposto, ameaçando a todos ao seu redor. Aos 7 anos, durante uma terrível geada, em um momento de desespero para aquecer sua mãe doente, ela acidentalmente congelou um riacho inteiro, um poder que ela sequer sabia que possuía.
Desde então, temia a si mesma. Elara carregava um segredo central. Ela era uma ômega da linhagem espectral, uma antiga linhagem de manipuladores de energia etérea e gelo, considerados extintos e perigosos. Sua família a proibiu de usar seu poder, forçando-a a suprimi-lo. Antes, ela era reservada, uma sombra, sempre atenta e cautelosa. Sua luta era a própria sobrevivência, escondendo sua verdadeira natureza do mundo cruel. Ela era movida pelo desejo de honrar a memória de sua linhagem em segredo, enquanto buscava um refúgio. O que ela queria era liberdade, um lugar onde não precisasse esconder quem era. O que ela precisava era aprender a dominar seu dom, encontrar alguém que a aceitasse, apesar de seu perigo. Pendurado em seu pescoço, escondido sob suas vestes surradas, estava a lágrima gélida de Aethel. Era um pequeno pingente de quartzo translúcido, lapidado em forma de gota. Veios azul celeste pareciam congelados em seu interior, e antigas gravações rúnicas, quase apagadas pelo tempo, adornavam sua borda prateada. Era um símbolo de sua linhagem, e servia como um foco e um selo para seu poder. Seu poder era uma herança ancestral, um dom transmitido através dos ômegas espectrais. A primeira manifestação ocorreu naquela noite fria aos 7 anos. Em desespero, tentando criar calor, ela convocou sem saber uma aura de frio que congelou a água ao seu redor, assustando a todos. Elara sempre teve medo de sua própria essência. Agora, quando estava sob estresse, as pequenas flores do campo ao seu redor murchavam sutilmente, e um arrepio incomum emanava dela, um frio que não era do inverno. O barão Kael, um lorde ambicioso e cruel, sentia seu poder crescer. Ele observava de longe, da fortaleza da casa de Kael. Kael nutria um ódio profundo pela coroa, acreditando ter sido injustiçado na distribuição de terras e títulos após a ascensão de Lysander. Ele era motivado por uma sede insaciável de poder e via a juventude e o trauma do rei como fraquezas a serem exploradas. Kael planejava desestabilizar o reino, usando qualquer meio, inclusive a manipulação de bandidos nas fronteiras, para derrubar o rei e ascender ao trono. Ele sabia dos rumores sobre as linhagens antigas e estava sempre à procura de artefatos ou indivíduos que pudessem ser usados como peões. A história começava no início do inverno, quando as primeiras neves cobriam as vastas terras de Lira. Uma estação de sombras e segredos que duraria pelos próximos 3 meses, até a promessa da primavera. A atmosfera era densa, carregada de um pressentimento. Lysander, em uma patrulha tensa pelos arredores do bosque sombrio, procurando por sinais da atividade do barão Kael, deparou-se com uma cena chocante. Um grupo de saqueadores, claramente mercenários a mando de Kael, havia emboscado uma pequena caravana de viajantes. Entre os destroços, uma figura frágil, mas com olhos de fogo, lutava com uma ferocidade inesperada. Era Elara. Um dos bandidos a agarrou, e em meio à luta, seu pingente, a lágrima gélida, escorregou para fora de seu decote, brilhando fracamente sob a luz moribunda do dia. Lysander sentiu uma atração quase física, um chamado primal que ele não conseguia explicar, e uma urgência súbita tomou conta dele. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Horas depois do ataque, o ar da floresta parecia mais pesado que antes. Lysander ainda sentia o choque da luta, mas uma nova urgência pulsava. Elara, trêmula, estava aninhada à frente de seu cavalo, o corpo pequeno um peso inesperado contra o seu. O pingente, a lágrima gélida, estava escondido novamente, mas o brilho fugaz havia se gravado na mente do rei. Ele a salvara de um destino terrível e agora sentia-se estranhamente responsável.
A cidadela de ferro erguia-se imponente à distância, suas torres sombrias perfurando o céu de inverno. Era um lar, mas também uma prisão para a alma de Lysander. Ele precisava levar Elara para um lugar seguro. No entanto, sua presença lá, uma ômega desconhecida e com ares misteriosos, certamente levantaria sobrancelhas e murmúrios no coração do poder alfa. Ao chegarem aos portões da cidadela, a guarda se armou, surpresa com a figura frágil que o rei trazia consigo. Um homem de barba grisalha e olhos penetrantes, o capitão Valérius, aproximou-se, sua expressão de lealdade misturada com uma ponta de suspeita. Valérius, um alfa tradicionalista, havia servido a sua família real por décadas e via qualquer desvio da ordem estabelecida como uma ameaça. "Meu rei, quem é esta moça?" perguntou, a voz grave, um olhar rápido avaliando Elara, que se encolheu ainda mais. Lysander desceu do cavalo, ajudando Elara a se soltar. "Ela é uma sobrevivente de um ataque na fronteira, capitão. Será alojada nos aposentos de hóspedes." Sua voz era autoritária, mas o capitão Valérius não pareceu completamente convencido. Ele queria ordem, e uma ômega misteriosa, trazida pelo próprio rei de uma patrulha perigosa, parecia ser a semente do caos. Sua motivação era proteger o rei e o reino, mesmo que isso significasse questionar suas decisões. Levada para um quarto simples, mas aquecido, Elara sentiu o contraste entre o frio da floresta e o calor da lareira crepitante. Mas o conforto físico não acalmava que a tempestade em seu interior. Seus olhos violetas percorriam as paredes de pedra, procurando uma saída, um esconderijo. O medo de ser descoberta era uma sombra constante. Ela tocou a lágrima gélida, escondida sob seu decote, e sentiu um frio sutil emanar dela, uma resposta ao seu estresse. As rúnicas gravuras na borda pareceram pulsou com uma fraca luz azul, quase imperceptível. Lysander entrou pouco depois, dispensando os guardas com um aceno. A sala pareceu diminuir com sua presença. Ele notou como ela se encolheu, como um animal ferido. "Você está segura aqui, Elara", disse, sua voz mais suave do que o habitual, um fio de humanidade surgindo através da armadura de sua postura. Ele percebia a vulnerabilidade nela, uma parte dele reconhecendo a própria dor. Segura. "Por quanto tempo?" A voz dela era um sussurro, mas carregada de uma desesperança palpável. Seus olhos se levantaram para os dele, uma chama de desafio queimando por trás do medo. O rei hesitou. Seu conflito interno era gritante. A necessidade de proteger o reino a todo custo versus a urgência de proteger essa mulher frágil. Ela o lembrava de sua irmã, da inocência perdida no fogo. "Eu jurei proteger meu povo, e agora parece que você faz parte dele." Ele não sabia por quê, mas sentia que tinha que protegê-la. Esse sentimento era perigoso, uma distração de seu dever, mas inegável. Lysander aproximou-se, parando a uma distância respeitosa. "O que você esconde, Elara? Aquela pedra que você usa, eu a vi brilhar." Seu tom não era de acusação, mas de uma curiosidade quase terna. Ele se sentou em uma cadeira de madeira robusta, os braços cruzados, esperando. Elara apertou o pingente. Seu coração batia como um tambor. A mentira era uma segunda pele, mas a honestidade de seus olhos âmbar parecia desarmá-la. Era um momento de intimidade emocional profunda, onde ela sentia que talvez pudesse haver um espaço para essa verdade. É um pedaço da minha família." Ela começou, a voz tremendo. "Um segredo. Me mantém segura e também me marca." Ela não podia revelar tudo. Não ainda, mas a confissão parcial era um passo monumental. A lágrima gélida esquentou levemente contra sua pele, como se a encorajasse. Lysander observou o gesto.
Segredos podem ser um fardo pesado. Eu sei. Uma ruga se formou entre suas sobrancelhas e ele tocou a cicatriz em seu próprio rosto. Aos 12 anos, perdi minha família em um incêndio. Fui forçado a governar muito cedo. O medo de falhar, de ver a história se repetir, me persegue desde então. A revelação, vinda de um rei tão reservado, foi um choque para Elara. Ele estava compartilhando sua própria vulnerabilidade, uma ferida ainda aberta. Naquele momento, eles não eram Rei e Ômega, mas duas almas marcadas pela tragédia, conectadas por uma inesperada corrente de confiança. Elara sentiu uma pontada de compaixão por ele, percebendo que por trás da armadura havia um homem tão quebrado quanto ela. Lysander, por sua vez, sentia a rigidez em seu peito ceder um pouco, mas a paz era ilusória. Na manhã seguinte, notícias terríveis chegaram. Um posto avançado perto das montanhas uivantes foi atacado. Mensageiros relatavam saqueadores, mas os padrões de ataque eram mais organizados, mais cruéis. Era o Barão Kael, sem dúvida, testando as fronteiras, explorando as tensões do reino. Ele enviava uma mensagem clara ao rei. Sua fraqueza era evidente. Lysander convocou seu conselho. Capitão Valérios estava lá, o olhar ainda desconfiado para a porta do quarto de Elara. Devemos fortificar as fronteiras, meu rei, Valérios declarou, sua voz ecoando a preocupação geral. A segurança do reino é primordial. A presença de estranhos pode complicar a situação. A implicação era clara. Elara era um risco. Lysander sentiu a pressão esmagadora. Sua responsabilidade como alfa era inegável, mas a imagem de Elara, frágil e assustada, lutando por sua vida, invadia seus pensamentos. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorá-la ou entregá-la. Sua decisão moral seria difícil. Proteger o reino ou proteger a mulher que despertara algo adormecido em seu coração? Ambas as escolhas tinham consequências reais e perigosas. A segurança do reino virá em primeiro lugar, Lysander disse, sua voz firme, a máscara do rei de volta. No entanto, seus olhos buscaram a porta do quarto onde Elara se escondia, um conflito silencioso queimando por trás de sua fachada de aço. O inverno estava apenas começando, e a neve que caía lá fora parecia trazer consigo não apenas o frio, mas uma promessa de provações ainda maiores. Lysander sabia que Kael não se contentaria com postos avançados. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e sua mais recente protegida, com seu segredo gélido, estava bem no centro dela. 2 dias se passaram desde o ataque na fronteira. O ar na Cidadela de Ferro parecia vibrar com uma tensão silenciosa, como uma corda esticada prestes a romper. A neve caía incessante, cobrindo as ameias cinzentas e as ruas de pedra, isolando ainda mais o reino do perigo que espreitava. Lysander estava em seu estudo, os mapas de Lira espalhados sobre a mesa de carvalho maciço. Seus dedos percorriam as linhas finas que marcavam as fronteiras, os olhos âmbar fixos nos pontos onde os ataques de Kael haviam ocorrido. O relatório mais recente indicava uma audácia crescente, um desafio direto ao seu reinado. Seu conflito interno queimava. A cidadela precisava de um rei forte, inabalável, mas a imagem de Elara, pequena e aterrorizada, lutando por sua vida, estava gravada em sua mente. Elara, nos aposentos de hóspedes, sentia o peso da grandiosa fortaleza sobre seus ombros. O calor da lareira não conseguia afastar o frio persistente que vinha de dentro. Seus olhos violetas percorriam a tapeçaria na parede, buscando padrões, distrações. A lágrima gélida de Ethel repousava contra sua pele sob as vestes. Ela a apertou e sentiu um sutil arrepio. As rúnicas gravuras na borda pareceram sussurrar, uma promessa de poder e perigo.
Naquela manhã, Lysander convocou uma reunião de emergência do conselho. Capitão Valérius estava presente, seu rosto vincado de preocupação. Ao seu lado, um homem mais velho e imponente, o Elder Horik, da Casa Horik, cujo nome era sinônimo de tradição e poder. Horik era um alfa de cabelos brancos e rosto austero, com anéis de prata grossos nos dedos nodosos, um símbolo de sua longa linhagem. Ele não era um militar, mas um guardião das leis e costumes antigos. Sua motivação era preservar a pureza da hierarquia alfa, a qualquer custo. Os ataques de Cael estão escalando, meu rei, Valérius declarou, a voz áspera. Ele está testando nossa resiliência, atacando postos-chave nas montanhas uivantes e sabotando nossas rotas comerciais. Precisamos de uma resposta firme. Horik, por sua vez, fixou seus olhos severos em Lysander. E majestade, a presença de uma ômega desconhecida em nossas muralhas é um convite ao caos. Qual a sua origem? Seu propósito? A ordem do reino depende da clareza, não de segredos. Sua voz era grave, cheia de autoridade. Lysander sentiu a pressão esmagadora. Ele sabia que o Elder Horik falava pela maioria dos alfas tradicionalistas. Seu reino exigia segurança e sua nova protegida era vista como uma fraqueza. Mas ele não podia simplesmente entregá-la. A moça é uma vítima, Elder Horik. Ela permanecerá na cidadela sob minha proteção. Sua segurança será garantida, mas seus movimentos monitorados. Uma decisão difícil. Ele a mantinha segura, mas também a mantinha em uma prisão velada. Valérius assentiu com relutância, mas Horik manteve a expressão de desaprovação, os olhos faiscando sob as sobrancelhas espessas. Mais tarde, ao entardecer, Lysander foi ao quarto de Elara. A luz da lareira dançava nas paredes, pintando sombras tremeluzentes. Ele a encontrou perto da janela, observando a neve cair, uma figura pequena e frágil contra a imensidão do mundo lá fora. Ela se encolheu quando ele entrou, mas não fugiu. A decisão foi tomada, Elara. Ele começou, a voz baixa. Você permanecerá aqui, segura, mas terá um acompanhante beta e seus movimentos serão restritos, para assim sua segurança e para a paz do reino. Os olhos dela se voltaram para ele, azuis como violetas escuras. Uma gaiola, rei Lysander, por que tanta precaução por alguém como eu? Sua voz era um fio, mas a pergunta perfurou sua armadura. Ele se aproximou lentamente, parando a poucos passos dela, porque o perigo que se aproxima não escolhe suas vítimas, e porque eu vejo algo em você, Elara, que me lembra que essa fragilidade que eu falhei em proteger uma vez. Ele tocou a cicatriz em sua sobrancelha, um gesto quase inconsciente. O reino pesa sobre mim, cada escolha, cada vida. E agora sua vida também. Sua confissão não era sobre o passado, mas sobre o presente, o fardo de ser rei e o medo de repetir erros. Elara observou a dor em seus olhos. A ferida em Lysander era tão real quanto a sua. E o meu segredo? Ela sussurrou, a mão sobre a lágrima gélida. Ele me marca, ele é perigoso. Ela não estava mais com medo apenas de ser descoberta, mas de que seu poder pudesse inadvertidamente prejudicá-lo, ou aqueles que ele protegia. Ela sentia a pressão interna para controlar a essência gélida que pulsava em suas veias, um fardo pesado em um lugar tão isolado e vigiado. A lágrima gélida, escondida sob seu decote, pareceu emitir um brilho tênue, quase imperceptível, respondendo à sua aflição. Lysander notou o movimento sutil da mão dela. A forma como a pedra parecia atrair sua atenção. Ele sabia que havia mais mistério ali do que Elara estava disposta a revelar, mas naquele momento, o compartilhamento daquele fardo, daquela vulnerabilidade mútua, era uma ponte inesperada entre eles.
Ele não sabia o que era, mas confiava nela mais do que deveria. Segredos têm seu tempo para serem revelados, Lysander disse com uma ponta de esperança na voz. Mas eu protegerei você, Elara, contra Cael e contra o que mais se erguer contra este reino. Sua promessa era um juramento, não apenas a uma súdita, mas a uma alma. Elara sentiu uma pontada de compaixão por ele, um homem tão poderoso e ainda assim tão sobrecarregado. Naquela noite, novos mensageiros chegaram, trazendo notícias ainda mais alarmantes. Cael não apenas atacava postos, ele estava envenenando riachos e queimando lavouras de grãos, uma tática de guerra que visava enfraquecer o povo, não apenas as defesas. As terras de Lira, já castigadas pelo inverno rigoroso, começariam a sofrer com a escassez. O barão Cael estava determinado a ver o reino de Lysander em ruínas. Lysander apertou os punhos, seu rosto de aço. A ameaça não era apenas a fronteira, mas a própria sobrevivência de seu povo. Ele sentia o olhar de Horik e Valérius em suas costas, a pressão para ser o alfa forte, implacável. Mas a imagem de Elara também persistia, uma lembrança do custo humano de toda a guerra. Ele sabia que precisava agir, mas cada ação agora parecia uma faca de 2 gumes, com Elara presa em seu centro. O inverno estava apenas começando, e a neve que cobria a cidadela parecia trazer não apenas o frio, mas a promessa de uma batalha brutal pela alma de Lira e pelo coração de seu rei. 3 dias se passaram desde a notícia dos riachos envenenados. O manto branco do inverno se aprofundava sobre a cidadela de ferro, e com ele a sensação sufocante de um cerco invisível. Lysander sentia o frio não apenas nos ossos, mas na alma. Cada relatório de Cael um golpe pesado. Os mapas em sua mesa de guerra pareciam se curvar sob o peso de suas escolhas. Em seus aposentos de hóspedes, Elara observava a neve cair sem parar. A lareira crepitava, mas o conforto era um véu tênue sobre seu medo. A lágrima gélida, oculta em seu decote, parecia mais fria do que o normal. Suas gravuras rúnicas pulsavam, não com luz, mas com uma energia latente, quase dolorosa, a cada notícia dos atos de Cael. O confinamento era uma gaiola de ouro, mas ainda uma gaiola. Naquela tarde, Lysander convocou novamente o conselho. A sala do trono era um palco para a atenção. Elder Horik estava lá, seus anéis de prata grossos batendo levemente na mesa. Seus olhos gélidos varriam Lysander, uma crítica silenciosa. Capitão Valérius, com seu rosto grave, esperava as ordens do rei. Cael está sufocando o reino, Lysander declarou, a voz como aço. Nossas rotas comerciais estão comprometidas, nossos riachos envenenados, nosso povo passará fome, não podemos esperar. Horik bateu o punho na mesa. Majestade, a coroa deve permanecer na cidadela. Envie seus generais, não o próprio rei, para uma emboscada em terras selvagens. É imprudência. Ele via a ideia de Lysander deixar a fortaleza como uma traição à hierarquia alfa, um sinal de fraqueza. Lysander fixou os olhos em Horik. Meus generais lutarão, mas o rei irá liderar. Cael busca me desestabilizar. Minha presença no campo de batalha mostrará que Lira não se curvará. Sua decisão era uma faca afiada. Ele deixaria a cidadela mais vulnerável, mas sua alma não suportaria ver seu povo perecer sem sua intervenção direta. Valérius, embora apreensivo, assentiu. Preparo as tropas, meu rei. Mais tarde, o rei foi ao encontro de Elara. A luz escassa do entardecer filtrava pelas janelas. Ele a encontrou perto da lareira, os olhos fixos nas chamas. A atmosfera entre eles era de silêncio denso. Partirei ao amanhecer, Lysander anunciou, sua voz rouca quebrando o silêncio. Para as montanhas uivantes.
Kael está lá e eu não posso mais esperar. Os olhos violetas de Elara se arregalaram. Ela ergueu a mão inconscientemente tocando a lágrima gélida sob suas vestes. Um arrepio sutil percorreu o quarto e o calor da lareira pareceu diminuir por um instante. Ela sentia um medo gelado por ele. É perigoso demais, ela sussurrou, a voz carregada de uma súbita preocupação que a surpreendeu. O medo por si mesma agora se misturava ao medo por ele. Rorik tem razão. Se algo acontecer a você... Lysander se aproximou, sua figura imponente projetando uma sombra no chão. O reino precisa disso. Eu preciso disso. Ele parou a poucos passos dela, sua postura relaxando um pouco, uma vulnerabilidade sutil em seus olhos. Meu pai me ensinou que um rei é o primeiro a empunhar-se a espada. Não posso me esconder. Ele tocou a cicatriz, uma ferida ainda aberta. Sei o que é perder tudo, Elara, e não suportarei ver Lyra cair em desespero novamente. Elara olhou para ele, para a dor em seus olhos, para o peso do manto que ele carregava. Ela via um homem, não apenas um rei. A lágrima gélida esquentou levemente contra sua pele. Você não está sozinho, ela disse, a voz quase inaudível, mas cheia de uma nova força. Era uma confissão. Ela queria ser mais do que uma protegida assustada. Eu sei o que é ter medo, de um poder que você não controla, de ser uma ameaça aos outros, mas eu também sei o que é querer proteger, querer lutar. Lysander sentiu um choque elétrico com suas palavras. Era a primeira vez que ela se abria tanto sobre a natureza de seu segredo e a primeira vez que ela se oferecia de alguma forma para estar ao lado dele. Uma nova camada de confiança se formava, um laço forjado na compreensão mútua da solidão e do dever. Como você protegeria? Ele perguntou, sua voz suave, um convite inesperado à partilha. Ele a via de forma diferente agora, não apenas frágil, mas com uma chama de força interna. Elara hesitou, a mão apertando-se o pingente. Não sei, mas não sou apenas uma ômega a ser guardada. Há mais em mim. A lágrima gélida emitiu um brilho azul muito tênue, quase imperceptível, respondendo à sua resolução. Ela não podia revelar seu dom gélido, mas podia revelar sua alma. Eu sinto, Lysander disse, a voz quase um sussurro. Sinto que há mais, e eu confio em você, Elara, mais do que em muitos neste conselho. Sua confissão era um risco, um desvio perigoso de sua postura real, mas ele não podia mais ignorar o que ela despertava nele. Na manhã seguinte o ar era cortante. Lysander, vestido para a batalha, deixou a cidadela à frente de uma pequena tropa de elite. Valérios o observava partir, o rosto sombrio. De sua janela, Elara observava-lhe a partida, o coração apertado. Ela sentia um frio incomum emanar dela, a neve ao redor de sua janela parecendo brilhar com um azul mais intenso. A cidadela parecia vazia sem ele, mas também carregada de um novo perigo. Elder Rorik, com sua face severa, tomou o lugar de Lysander no conselho, seus olhos fixos nos planos de defesa e em Elara. A partida do rei era um ato de bravura, mas também um convite ao caos. Elara estava sozinha, uma ômega com um poder gélido e um segredo ancestral, no coração de uma fortaleza alfa, sob o olhar vigilante de Rorik. Kael estava solto nas fronteiras. A verdadeira batalha estava apenas começando. Que chance uma ômega teria de proteger a si mesma e talvez o homem que arriscara tudo por seu reino e por ela? Uma semana se arrastou desde a partida do rei Lysander. A cidadela de ferro, antes um baluarte de segurança, parecia agora uma gaiola dourada para Elara, envolta em silêncio e neve incessante. O frio, antes apenas do inverno,
agora vinha de uma angústia crescente. A lágrima gélida repousava sob suas vestes, aquecida por seu próprio calor, mas com um brilho azul intermitente, quase imperceptível, respondendo ao nervosismo em seu peito. Longe dali, nas montanhas uivantes, Lysander liderava suas tropas por vales rochosos cobertos de gelo. O vento cortava a pele e a paisagem era um deserto branco e hostil. Seu corpo estava tenso, seus olhos âmbar vasculhavam cada sombra. A preocupação com o reino era um fardo, mas a imagem de Elara, sozinha na cidadela, tornava a carga mais pesada. Ele precisava ser forte. A patrulha de Lysander avançava por uma passagem estreita quando o ataque de Cael se manifestou. Não era uma emboscada comum. Pedras e troncos, estrategicamente congelados e soltos das encostas, desabaram sobre os soldados, forçando-os a se dispersar. Flechas com pontas de gelo sibilavam, misturando-se à neve. Cael havia aprendido a usar o ambiente contra eles. Lysander, um alfa em sua essência, rugiu uma ordem, sua espada brilhando. Ele derrubou 2 homens de Cael com golpes precisos, seu corpo uma máquina de guerra. Mas o barão não estava interessado em um confronto direto. Seu objetivo era desorganizar. Um dos soldados mais leais de Lysander, o jovem Beta Seron, um mestre batedor, foi atingido por uma flecha no flanco, caindo na neve. Lysander sentiu a raiva fria, a impotência. Ele estava dividido, lutando para proteger seus homens e o pensamento de que não poderia falhar. Na cidadela, a notícia chegou com um mensageiro exausto, suas palavras carregadas de pânico. O rei Lysander foi emboscado nas montanhas uivantes. O barão Cael usou o próprio gelo da montanha contra nós. Theron está gravemente ferido. A voz do soldado tremia. Elder Horik, com seus anéis de prata grossos reluzindo, tomou as rédeas do conselho. Ele ouvia atentamente, seus olhos calculistas. A imprudência do rei pode custar o reino, ele murmurou, alto o suficiente para que todos ouvissem, especialmente a acompanhante Beta de Elara, que espalhava os boatos. Horik via a ausência de Lysander como sua própria oportunidade de consolidar poder e remover as distrações do rei. Elara ouviu os murmúrios se espalharem pela cidadela. Theron era um rosto conhecido, um jovem gentil que sorria para ela nos corredores. A culpa a inundou. Lysander estava em perigo por causa do reino e ela, a Ômega, se sentia impotente. Seus olhos violetas fixaram-se na janela, onde a neve caía sem parar. Ela tocou a lágrima gélida. As gravuras rúnicas em sua borda, antes quase apagadas, agora brilhavam com uma luz azul intensa, pulsando em uníssono com seu coração acelerado. Um frio cortante que não era do inverno emanou dela, fazendo as poucas flores secas em um vaso murcharem instantaneamente. Seu poder estava clamando. Uma parte dela queria rasgar as paredes e correr para as montanhas. Lysander havia compartilhado sua vulnerabilidade, sua dor pela irmã. Elara sentia que ele estava arriscando tudo. Aquele medo de prejudicar, de perder o controle de seu poder gélido, travava uma batalha feroz com a necessidade de agir. Lysander confiara nela, e ela não seria apenas uma vítima esperando ser salva. Naquela noite, Horik ordenou que a guarda de Elara fosse redobrada. A segurança de todos exige. Ele declarou com autoridade, seus olhos estreitos fixos na porta do quarto dela. E qualquer tentativa de contato externo será considerada traição. Ele a isolava ainda mais, um peão em seu jogo de poder. Elara se sentou no chão frio, a lágrima gélida em suas mãos. O pingente irradiava um brilho azul constante agora, quase doloroso.
Ela se lembrou da noite da geada, aos 7 anos, quando o desespero por aquecer a mãe a fizera congelar o riacho. Seu poder era gelo, mas o gelo também era força. A necessidade de Lysander e o destino de Theron martelavam em sua mente. Ela não sabia como, mas sabia que não podia mais ficar parada. O reino estava em chamas e ela tinha gelo correndo nas veias. Um plano começou a se formar, temerário e perigoso. Seus olhos violetas queimavam com uma nova resolução, apesar do medo. A cidadela parecia pequena demais para a tempestade que nascia em seu coração. No dia seguinte, um mensageiro chegou. Lysander havia repelido o ataque, mas as perdas foram pesadas. Theron, o jovem batedor, não resistira. E o rei, preso por uma nevasca repentina nas montanhas, estava atrasado. O caminho de volta era incerto, deixando a cidadela em um limbo perigoso, com Horik a comandar e Kael à espreita. Elara se viu sozinha, com o peso de uma decisão que poderia salvar ou condenar a todos. O gelo em suas veias pulsava. Qual seria o custo de sua liberdade e do reino? 2 semanas se passaram desde a partida do rei Lysander. A cidadela de ferro parecia suspirar sob o peso da neve incessante, um gigante adormecido. Cada torre e a meia cinzenta estava coberta por um manto branco, e o silêncio era interrompido apenas pelo vento uivante. O frio que penetrava os ossos de Elara vinha agora de uma angústia profunda. A lágrima gélida repousava sob suas vestes, pulsando com um brilho azul intermitente, quase doloroso, sincronizado com o nervosismo em seu peito. Longe dali, nas montanhas uivantes, Lysander lutava não apenas contra os homens de Kael, mas contra a fúria da própria natureza. A nevasca inesperada havia transformado seu caminho de volta em um labirinto gélido e traiçoeiro. Ele liderava seus soldados exaustos por passagens estreitas, o corpo tenso, os olhos âmbar vasculhando a bruma branca. A morte de Theron pesava em sua alma, um lembrete cruel de suas responsabilidades. Ele precisava retornar pelo reino e por Elara, cuja imagem insistia em invadir seus pensamentos. Na cidadela, o vácuo de poder criado pela ausência de Lysander era preenchido pela sombra crescente de Elder Horik. Seus anéis de prata grossos batiam na mesa de carvalho enquanto ele presidia o conselho. Seus olhos gélidos varriam as faces preocupadas dos demais alfas, e seus murmúrios sobre a imprudência do rei se espalhavam como se o vento. Horik via Elara como a personificação da falha de Lysander, uma ameaça à ordem alfa. Elara sentia os olhares e os murmúrios. Sua acompanhante Beta, uma mulher de rosto pálido e olhos curiosos, tentava ser gentil, mas não conseguia esconder o medo crescente. A Ômega estava cada vez mais isolada. O peso do segredo de sua linhagem e a culpa pela situação de Lysander a sufocavam. A lágrima gélida em suas mãos estava agora aquecida, o brilho azul pulsava com mais intensidade. Ela se lembrava da promessa de Lysander: eu protegerei você, mas ele estava em perigo. Naquela tarde, Horik convocou Elara à sala do conselho. O ar era pesado com autoridade não dita. Valerius estava presente, sua lealdade dividida, os olhos fixos no chão. Horik, sentado na cadeira central, com seus traços austeros, olhou para Elara como quem olha para um inseto sob uma lupa. Moça Ômega, sua voz era um trovão abafado, sua presença aqui é uma desordem. O rei Lysander, em sua imprudência, a trouxe, mas a cidadela não é um refúgio para forasteiros sem propósito. Elara sentiu um arrepio gelado. Eu não sou uma forasteira sem propósito, ela sussurrou, a voz quase inaudível, mas com uma chama de desafio nos olhos violetas. Horik se levantou, batendo o punho na mesa. Mentiras!
Sua família é desconhecida. Sua linhagem é uma sombra. O que você esconde? Que magia perigosa você traz para estas paredes? Ele estendeu a mão, os dedos grossos apontando para o seu pescoço. Mostre-nos a pedra que você tanto protege. O coração de Elara disparou. O medo de ser descoberta era avassalador, mas o medo por Lysander era maior. Ele a havia protegido, e agora era sua vez de lutar, mesmo que de uma maneira silenciosa e perigosa. A lágrima gélida irradiava um frio intenso contra sua pele. Seus olhos violetas queimaram. Ela ergueu a mão que segurava o pingente. As gravuras rúnicas na borda se acenderam com um azul vívido, um flash quase etéreo. No instante seguinte, um véu de frio sutil, quase invisível, emanou de Elara. As tochas na parede tremeram, e a água em uma jarra de prata no canto começou a formar uma fina camada de gelo em sua superfície. Horik recuou, os olhos arregalados, não de medo, mas de uma surpresa fria e calculista. Valérios e os poucos betas presentes sentiram o ar denso e gélido, um frio que não era do inverno. Este é o meu segredo, Elara disse, sua voz agora firme, embora um tremor ainda percorresse seu corpo. E ele me protegerá, e a este reino. Ela não revelou o domínio total, mas a demonstração contida era um aviso claro. Ela era mais do que Horik imaginava. Horik se recompôs, seu rosto de volta à máscara de pedra, mas um brilho de descoberta perigosa em seus olhos. Ele não podia negá-lo. Ele havia sentido o frio. Ele havia visto o brilho da pedra. Magia e ancestral. Ele sibilou, a voz baixa, quase um sussurro. Você é uma ômega da linhagem espectral. Pensei que estivessem extintos. Seu tom era de reconhecimento, e não de temor, mas de uma nova e mais sombria consideração. Ele percebeu que Elara poderia ser uma arma, ou um grande perigo. Elara sentiu o peso da revelação parcial. Sua essência gélida, antes contida, agora havia se manifestado. Ela havia cruzado um limite. A lágrima gélida brilhou. Então o azul diminuiu, voltando a ser um brilho tênue. Horik, com um aceno de cabeça, dispensou o conselho. Valérios hesitou, lançando um olhar preocupado para Elara antes de sair. Horik ficou sozinho com ela. Sua magia é um perigo, moça. Ele disse sem raiva, mas com uma frieza calculista. Mas também pode ser útil. O rei Lysander foi tolo em escondê-la. Eu não serei. Ele se aproximou, os anéis de prata brilhando. Você permanecerá aqui, Ômega, mas agora sob minha supervisão direta e com um propósito. Elara sentiu um arrepio. Ela havia evitado a gaiola, mas agora estava sob o olhar de um predador, um homem que poderia ver seu poder não como um perigo a ser suprimido, mas como uma ferramenta a ser explorada. Lysander estava longe, preso nas montanhas. Kael, com seus planos nefastos, continuava a atacar as fronteiras. Elara, a ômega espectral, estava no centro de um jogo de poder perigoso, com seu segredo revelado e a lágrima gélida pulsando sob suas vestes. Uma promessa de destruição e salvação. Que custo essa utilidade traria para ela e para o reino? 4 dias se arrastaram desde que o segredo de Elara foi desvendado diante do Elder Horik. A cidadela de ferro permanecia sob um manto espesso de neve, cada floco adicionando um peso silencioso à apreensão. Para Elara, o frio do inverno agora se misturava a uma angústia gélida, um presságio que ressoava em seus ossos. A lágrima gélida de Aethel pulsava sob suas vestes. Um calor sutil, mas o brilho azul que emanava era quase constante, um reflexo de sua essência inquieta. Longe dali, nas montanhas uivantes,
Lysander forçava seus exaustos soldados a marchar através de uma nevasca implacável. O ar era navalhas congeladas, o chão um tapete branco e traiçoeiro. Ele sentia o peso da perda de Terron, a imagem do jovem Beta caindo na neve. Seu coração apertava, a cada passo, a imagem de Elara, sozinha na cidadela sob o olhar de Rorik, voltava para assombrá-lo. Ele precisava retornar. A cidadela, seu povo, ela, dependiam disso. Na cidadela, Elder Rorik, com seus anéis de prata grossos reluzindo, consolidava seu controle. Seus olhos, antes apenas austeros, agora possuíam um brilho astuto e perigoso. Ele havia convocado Elara para seu estudo particular, um cômodo sombrio com paredes repletas de tomos antigos e mapas desgastados. Um cheiro de couro e pergaminho preenchia o ar, tão denso quanto o silêncio. Moça Ômega, Rorik começou, sua voz grave ressoando no ambiente. Ele não estava sentado, mas de pé, imponente, observando Elara com uma intensidade quase predatória. Sua magia. O rei Lysander, em sua compaixão juvenil, viu, a ignorou. Eu não. Lyra precisa de cada arma disponível, com Kael queimando nossas lavouras e envenenando nossos riachos. Elara sentiu um arrepio. A lágrima gélida em seu pescoço emitiu um brilho azul mais intenso. Ela apertou as mãos. Meu poder é perigoso, Elder Rorik, ela sussurrou, a voz tensa. Eu mal o controlo. Rorik deu um passo à frente, seus anéis brilhando. Poder sempre é perigoso, moça, mas tem seu propósito. Seu dom gélido pode ser a muralha que Lyra precisa. Você poderia congelar os riachos envenenados, impedindo que a contaminação se espalhe. Poderia criar barreiras de gelo nas fronteiras, repelindo os invasores de Kael. Ele apontou para um mapa na mesa, para uma linha de rios que cruzavam as terras de Lyra. Uma ômega com tal poder, um trunfo para uma coroa. A proposta de Rorik era tentadora. Poderia salvar vidas, proteger o reino que Lysander amava. Mas a ideia de usar seu dom, que ela tanto temia de forma tão pública e sob o comando de Rorik, encheu-a de pavor. Ela sabia que Rorik não a via como uma aliada, mas como uma ferramenta, um objeto. Seus olhos violetas encontraram os de Rorik e ela sentiu a frieza de sua ambição. Ele queria o poder dela para si, para solidificar sua própria influência. O que o rei Lysander diria sobre isso? Elara ousou perguntar, uma chama de desafio acendendo em seu olhar. Ela queria proteger Lysander e o reino, mas não às custas de sua alma ou dos princípios que ela sentia que ele representava. Rorik sorriu, um movimento gélido que não alcançou seus olhos. O rei Lysander está preso nas montanhas, Ômega. Suas prioridades estão confusas, sua mente turva pela emoção. Eu sou o guardião da ordem aqui. O reino precisa de decisões firmes, não de sentimentalismo. Ele se aproximou da mesa, pegando uma faca de caça de prata com um punho ricamente adornado, e começou a examiná-la, um movimento calculado para intimidar. Decisões que você, com seu poder, pode ajudar a implementar. Começaremos amanhã, nos riachos a leste. Capitão Valérios a acompanhará. Elara sentiu o coração bater forte. A lágrima gélida pulsava com uma energia quase vibrante, como se a alertasse. Ela compreendeu o que estava em jogo. Rorik a estava testando, forçando-a a escolher entre sua liberdade e a segurança de Lyra, tudo sob sua própria interpretação distorcida. O rei Lysander havia confiado nela, mas Rorik via seu poder como uma arma a ser controlada. Seu maior medo de se tornar uma ameaça agora se transformava na possibilidade de ser uma ferramenta involuntária. Ela se lembrou das palavras de Lysander. Eu protegerei você, Elara.
contra Cael e contra o que mais se erguer contra este reino. Aquela promessa. Ele não a queria como uma arma, mas como uma pessoa. A urgência de avisá-lo, de resistir a Horik, queimava em seu peito. Mas como presa na cidadela? Eu farei o que for preciso para proteger Lyra. Elara disse, sua voz mais firme do que ela esperava. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma determinação gélida, um plano temerário se formando. Ela não podia se recusar abertamente sem consequências diretas, mas também não seria o peão dócil que Horik esperava. A lágrima gélida em seu pescoço agora irradiava um brilho azul que de alguma forma parecia mais controlado, mais focado. Horik arqueou uma sobrancelha, um brilho de satisfação em seus olhos calculistas. Excelente! A cidadela te receberá como a salvadora que Lyra precisa, Ômega. Ele a dispensou com um aceno, retornando a faca de caça. Mas Elara sentiu que a batalha silenciosa apenas começara. Naquela noite, a neve continuou a cair, cobrindo Lyra com um véu de incerteza. Lysander, exausto, continuava sua jornada pelas montanhas, a mente dividida entre a fúria de Cael e a segurança de Elara. Na cidadela, Elara observava a paisagem branca pela janela, a lágrima gélida brilhando em seu pescoço. Ela não usaria seu poder para Horik, não da forma que ele queria. Seu plano era ousado e perigoso. Ela usaria seu dom, mas à sua maneira, para proteger Lysander e revelar a verdadeira face de Horik. A cidadela de ferro era agora um tabuleiro de xadrez, e Elara, a ômega espectral, estava prestes a fazer um movimento que mudaria tudo. O inverno prometia ser longo e gelado. No dia seguinte, um frio cortante envolveu a cidadela de ferro. A neve continuava a se cair, espessa e implacável, cobrindo os telhados e as muralhas com um véu branco. Para Elara, cada floco parecia adicionar um peso silencioso à apreensão que sentia. A lágrima gélida de Aethel pulsava sob suas vestes, um calor sutil que contrastava com o frio que emanava de seu próprio corpo. Seu brilho azul era agora quase constante, um reflexo da essência gélida que clamava por ser liberada. Longe dali, nas montanhas uivantes, Lysander continuava sua marcha exaustiva. A nevasca, implacável, transformava cada passo em uma batalha contra os elementos. Ele sentia o peso da perda de Theron, e a imagem de Elara, sozinha na cidadela sob o olhar de Horik, insistia em invadir seus pensamentos. Uma preocupação que não era sobre o reino, mas sobre ela, pesava em sua alma. Na cidadela, Elder Rorik agia com uma autoridade inconteste. Com seus anéis de prata grossos reluzindo, ele convocou Elara para o pátio central, onde uma carroça aguardava sob a neve. Valérios estava lá, sua face grave, com alguns guardas e um beta batedor. O ar era tenso. Ômega, Rorik disse, sua voz um trovão abafado. Você vai para os riachos a leste, como discutimos. Capitão Valérios e seus homens a acompanharão. Mostre-nos o que sua magia pode fazer. Neutralize o veneno, crie barreiras de gelo. Seus olhos, antes apenas austeros, tinham um brilho astuto. E não ouse nos decepcionar. Elara sentiu um arrepio. A lágrima gélida queimava contra sua pele. Ela sabia que Horik esperava uma ferramenta, mas ela seria mais. Uma chama de desafio acendeu em seus olhos violetas. A viagem para o riacho a leste foi árdua. A paisagem estava coberta por uma camada espessa de neve intocada, pontilhada por árvores esqueléticas. Valérios observava Elara com um olhar penetrante, sua lealdade dividida entre as ordens de Horik e a memória da promessa do rei a essa ômega. Os homens de Cael foram brutais aqui, Titi. Ele disse, a voz áspera,
quando chegaram às margens do riacho. O cheiro de morte pairava sobre a água congelada. O riacho, antes cristalino, era agora uma massa turva e escura, com a superfície coberta por uma fina camada de gelo manchada de verde e preto. A flora ao redor estava murcha e marrom, testemunho do veneno. O coração de Elara se apertou. Lysander amava este reino. Ela não o deixaria perecer. O medo de seu próprio poder lutou com a urgência de proteger. Ela se ajoelhou na neve, a mão sobre a lágrima gélida. As gravuras rúnicas na borda do pingente acenderam-se com um azul vibrante e intenso, pulsando em uníssono com seu coração. Ela não era uma ômega comum. Fechou os olhos, concentrando-se não apenas no gelo que congelava, mas na pureza que o gelo poderia trazer. Uma aura de frio sutil, quase palpável, emanou dela. Não era o frio mordaz do inverno, mas um frio etéreo, carregado de energia. A lágrima gélida emitiu um brilho deslumbrante, e a superfície do riacho começou a congelar mais rapidamente, o gelo se expandindo em padrões complexos e hipnotizantes. Mas não era um congelamento simples. Conforme o gelo se formava, as manchas escuras do veneno pareciam se concentrar, se separando da água, cristalizando-se em pequenas impurezas visíveis dentro da massa branca e pura. Além de purificar, Elara estendeu seu controle. Ela ergueu as mãos e pilares de gelo translúcido, mais altos do que os homens, se ergueram das margens do riacho. Não eram simples barreiras. Tinham veios azuis quase como cristais crescidos e pareciam cantar em um silêncio gélido. Um frio profundo desceu sobre a área, não o frio que machuca, mas o frio que protege, que preserva. Valérios observou, seus olhos arregalados de espanto, a boca entreaberta. A água está limpa, Elara disse, a voz fraca, o corpo tremendo de exaustão, mas um brilho de triunfo em seus olhos violetas. O veneno foi neutralizado dentro do gelo, e estas barreiras, elas impedirão qualquer tentativa de reenvenenamento. Ela havia usado seu dom de uma forma que Rorik não esperava, com cura e arte, não apenas com força bruta. E nas bases dos pilares, ela havia gravado discretamente, com a energia de seu próprio dom, o símbolo antigo de sua linhagem espectral, uma mensagem silenciosa para quem pudesse entendê-lo. Valérios, chocado, tocou um dos pilares de gelo. A energia gélida que sentiu era diferente de tudo o que conhecia. Majestade, ela não apenas congelou, ela purificou. A admiração em sua voz era palpável, misturada com um novo temor pela extensão de tal poder. Ele sabia que Rorik veria essa demonstração como uma arma ainda mais potente. Ao retornarem à cidadela, o relatório de Valérios a Rorik foi detalhado. O Elder ouviu, seus olhos calculistas fixos no capitão. Purificou, você diz? Ele murmurou, seus anéis de prata batendo na mesa. E ergueu barreiras de tal forma? Interessante. Um sorriso gélido brincou em seus lábios. Elara não era uma ferramenta simples. Era uma arma complexa, e isso o intrigava e preocupava em igual medida. Longe, Lysander sentiu um arrepio estranho nas montanhas uivantes. Um frio que não vinha da tempestade, mas de uma energia familiar, quase nostálgica. Não conseguia explicar, mas uma pontada de esperança, estranhamente ligada à imagem de Elara, o invadiu. Ele precisava voltar. Naquela noite, a Cidadela de Ferro parecia mais silenciosa do que nunca. Elara estava exausta, mas uma nova determinação queimava em seu peito. Ela havia agido. Havia usado seu dom não para o medo, mas para a proteção. A lágrima gélida em seu pescoço brilhava suavemente, um testemunho de seu poder. Mas Rorik
Agora a via com um olhar diferente. Ele não apenas queria sua magia, ele queria seu controle. E Kael, nas fronteiras, ainda espreitava, cego à nova força que a cidadela agora abrigava. A verdadeira batalha estava apenas começando, e Elara havia acabado de fazer seu primeiro movimento no jogo gelado do poder. 4 dias se arrastaram desde que Elara purificou o riacho. A cidadela de ferro permanecia sob um manto espesso de neve, cada floco adicionando um peso silencioso à apreensão. Para Elara, o frio do inverno agora se misturava a uma angústia gélida, um presságio que ressoava em seus ossos. A lágrima gélida de Aethel pulsava sob suas vestes, um calor sutil que contrastava com o frio que emanava de seu próprio corpo. Seu brilho azul era agora quase constante, um reflexo da essência gélida que clamava por ser liberada. Longe dali, nas montanhas uivantes, Lysander forçava seus exaustos soldados a marchar através de uma nevasca implacável. O ar era navalhas congeladas, o chão um tapete branco e traiçoeiro. Ele sentia o peso da perda de Theron. A imagem de Elara, sozinha na cidadela sob o olhar de Horik, insistia em invadir seus pensamentos. Ele precisava retornar. A cidadela, seu povo, ela dependiam disso. Na cidadela, Elder Horik, com seus anéis de prata grossos reluzindo, consolidava seu controle. Seus olhos, antes apenas austeros, agora possuíam um brilho astuto e perigoso. Ele havia convocado Elara para seu estudo particular, um cômodo sombrio com paredes repletas de tomos antigos e mapas desgastados. O cheiro de couro e pergaminho preenchia o ar, tão denso quanto o silêncio. Ômega! Horik começou, sua voz grave ressoando no ambiente. Ele estava de pé, imponente, observando Elara com uma intensidade quase predatória. Sua magia é um trunfo. Com o rei Lysander ainda preso naquelas montanhas geladas, Lyra precisa de defesas. Não podemos apenas purificar riachos. Precisamos de uma muralha. Elara sentiu um arrepio. A lágrima gélida em seu pescoço emitiu um brilho azul mais intenso. Uma muralha, ela sussurrou a voz tensa. Horik deu um passo à frente. E sim, uma fortificação de gelo na passagem do Corvo a oeste, onde Kael tem atacado nossos comboios. Uma barreira intransponível. Você pode fazê-la. Sua demonstração nos riachos provou isso. Ele apontou para um mapa na mesa. Crie algo que até Kael tema, algo que mostre os poderes da cidadela sob minha supervisão. A proposta de Horik era um dilema brutal. Usar seu dom para construir uma arma para ele, mas essa muralha protegeria Lyra e daria tempo a Lysander. O medo de seu próprio poder lutava com a urgência de proteger o reino. Ela se lembrou das palavras de Lysander, de sua confiança. Ele não a queria como uma ferramenta. O rei Lysander confiou em mim. Elara ousou dizer, uma chama de desafio acendendo em seu olhar. Horik sorriu, um movimento gélido. O rei Lysander é um romântico. Eu sou um pragmático. Ele verá a utilidade de sua obra, ou não retornará para vê-la. A ameaça era velada, mas Elara sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela precisava agir por Lysander, pelo reino e por si mesma. Eu o farei, Elara disse, sua voz firme. A lágrima gélida pulsava com uma energia quase vibrante. Ela não seria o peão dócil que Horik esperava. No dia seguinte, sob um céu cinzento e tempestuoso, Elara foi levada à passagem do Corvo. Valérios a acompanhava, sua expressão grave, os olhos divididos entre a admiração e a preocupação. A passagem era um desfiladeiro estreito e perigoso, um ponto estratégico que Kael explorava. Elara se ajoelhou na neve, a lágrima gélida em suas mãos.
As gravuras rúnicas na borda acenderam-se com um azul vívido. Ela se concentrou, não apenas na força do gelo, mas na sua memória, na sua resiliência. Uma aura de frio etéreo emanou dela, a neve ao redor ganhando um brilho azulado. Com um comando silencioso de sua vontade, uma massa colossal de gelo começou a se erguer. Não era apenas uma parede, pilares translúcidos, interligados por arcos gélidos, formaram uma fortaleza natural que bloqueava-lhe a passagem. O gelo brilhava, com veios azuis profundos que pareciam a própria essência do inverno. Valérios observava, boquiaberto. Mas Elara não parou por aí. Dentro do gelo, quase imperceptível para um olhar comum, ela teceu um segredo. Uma série de finas rachaduras, quase fios de teia, conectava pontos específicos da muralha. Não a enfraqueciam, mas criavam um caminho, um fluxo de energia gélida que, se tocado da maneira certa, poderia abrir uma passagem temporária. Um símbolo antigo de sua linhagem, uma flor de gelo de 6 pétalas, foi incrustado no centro, sua energia pulsando suavemente. Era uma mensagem silenciosa para Lysander, uma promessa de que ela o esperava. Uma fortificação. Notável, Valérios murmurou, tocando o gelo com reverência. Ele sentia a energia pulsando. Ele não entendia o símbolo, mas percebia que a muralha era mais do que Horik havia pedido. Lysander, a dias de distância e nas montanhas uivantes, sentiu um arrepio súbito. Não era o frio da nevasca, era uma energia distinta, um chamado gélido que ressoava com a própria essência de Lyra, mas com uma assinatura única. Ele parou, a mão no peito, os olhos âmbar fixos na distância. Era ela. Ele sabia. Naquela noite, Kael recebeu relatórios de seus batedores. Uma muralha de gelo intransponível bloqueava-lhe a passagem do corvo. Seus planos de cerco seriam atrasados. Uma nova raiva ferveu nele. Na cidadela, Horik recebeu o relatório de Valérios. Uma obra impressionante e... Ele murmurou, um brilho de satisfação em seus olhos. A ômega espectral é, de fato, uma arma formidável. Ele não percebeu o segredo incrustado na muralha, mas Elara sentiu que o jogo de poder apenas começara. Seu segredo estava exposto, sua magia usada. E Lysander ainda estava longe, mas ela havia enviado sua mensagem de gelo. A cidadela de ferro e o coração de Lyra dependiam do retorno de seu rei e de uma ômega que aprendia a controlar o próprio poder gélido. Uma semana se passou desde que Elara ergueu a muralha de gelo na passagem do Corvo. Na cidadela de ferro, a neve caía sem trégua, transformando cada janela em uma paisagem de cristal e cada corredor em um eco de silêncio. Para Elara, o frio do inverno misturava-se à apreensão. A lágrima gélida de Aethel pulsava sob suas vestes. Um calor sutil em contraste com o gelo em suas veias, e seu brilho azul era quase constante, refletindo uma essência inquieta. Longe dali, nas montanhas uivantes, Lysander forçava seus soldados exaustos a avançar. A nevasca era uma inimiga implacável, e a perda de Teron, ainda fresca, pesava em sua alma. Cada passo era uma batalha, e a imagem de Elara, sozinha na cidadela sob o olhar de Horik, assombrava seus pensamentos. Ele precisava retornar por seu reino e por ela. Na cidadela, Elder Horik consolidava seu poder. Seus anéis de prata grossos batiam na mesa de carvalho, enquanto ele presidia o conselho, seus olhos calculistas varrendo as faces preocupadas dos alfas. A ausência de Lysander era uma oportunidade, e Horik não perderia tempo. Ele convocou Elara novamente ao seu estudo, o ar pesado com a expectativa. Ômega! Horik começou, sua voz grave e peneirante. Ele estava de pé, imponente, a estudando.
Sua muralha na passagem do Corvo é impressionante. Mas Kael não se deterá por uma barreira. Ele planeja atacar a Rota da Prata, a principal linha de suprimentos do reino. Precisamos de mais. Elara sentiu arrepio familiar. A lágrima gélida emitiu um brilho azul intenso. Mais, ela sussurrou a voz tensa. Horik assentiu, um sorriso gélido brincando em seus lábios. Sim, preciso que crie uma fortaleza defensiva ao longo de um trecho da Rota da Prata, perto da Floresta Sussurrante. Algo que esmague Kael. Você tem esse poder. Minhas ordens são diretas. Use seu dom para a guerra. Ele apontou para um mapa na mesa, para a linha sinuosa da rota comercial. Uma demonstração de força inquestionável. A proposta de Horik era um veneno disfarçado. Usar seu dom de gelo para construir uma arma de destruição? Isso iria contra tudo isso que ela sentia que Lysander representava. Mas a rota de suprimentos era vital. O medo de ferir, de perder o controle, lutava com a necessidade de proteger. Lysander havia confiado nela. Ele a havia visto como uma pessoa, não como uma ferramenta. Minha magia também pode curar, Elder Rorik. Elara ousou dizer, sua voz mais firme do que esperava. Não precisa ser apenas para a destruição. Horik riu, um som seco e sem humor. Cura é para os fracos, Ômega. Lyra precisa de ferro e gelo. Não perca seu tempo com tolices. Começaremos ao amanhecer. Capitão Valérios a acompanhará. E desta vez espero uma demonstração de poder que faça Kael tremer. Ele pegou um objeto de sua mesa, uma pequena estatueta de um falcão de prata, polindo-o com um pano, um gesto calculado para mostrar sua impaciência. Elara sentiu a lágrima gélida vibrar com uma energia quase dolorosa. Ela compreendeu o jogo. Horik queria usá-la como um escudo e uma espada, mas sempre sob seu controle. Seus olhos violetas queimavam com uma determinação fria. Ela protegeria Lyra, mas à sua maneira. No dia seguinte, sob um céu cinzento e tempestuoso, Elara foi levada à Rota da Prata. Valérios a acompanhava, sua expressão mais preocupada do que nunca, os olhos lançando olhares furtivos para a Ômega. O local escolhido por Horik era uma clareira exposta, vulnerável. Elara se ajoelhou na neve, a lágrima gélida em suas mãos. As gravuras rúnicas acenderam-se com um azul vívido. Ela se concentrou na essência do gelo, memória, resiliência e uma beleza mortal. Uma aura de frio etéreo emanou dela, a neve ao redor ganhando um brilho azulado intenso. Com um comando silencioso, uma série de formações de gelo começou a surgir. Não eram muralhas simples. Eram torres esguias e pináculos afiados, interligados por uma teia de gelo que se estendia pelo ar, formando um labirinto gélido e traiçoeiro. Pareciam esculturas vivas, suas superfícies refletindo a luz em tons azuis e brancos, com veios escuros que as tornavam quase opacas em alguns pontos. Dentro delas, Elara teceu armadilhas de gelo finíssimas, quase invisíveis, que se quebrariam com o peso de um homem, revelando poços ocultos. Não era apenas uma barreira, era um labirinto mortal. Mas no ponto central, invisível para um olhar comum, ela esculpiu uma pequena flor de gelo, um símbolo da linhagem espectral que pulsava suavemente com sua própria energia gélida. Era um farol, uma mensagem silenciosa para Lysander. Ela é letal, Valérios murmurou, observando as formações com uma mistura de pavor e admiração. Kael não poderá passar por aqui sem perdas terríveis. Ele não percebeu a flor de gelo. Enquanto voltavam, Valérios recebeu uma mensagem urgente. O rei Lysander está se aproximando da cidadela. Ele foi encontrado perto do bosque sombrio. Está exausto, ferido. O coração de Elara deu um salto. Lysander, de volta.
A cidadela não era mais segura. O rei estava enfraquecido e Horik estava no comando. A lágrima gélida pulsou com força total. Horas depois, Lysander entrou pelos portões da cidadela, apoiado em 2 guardas. Seu rosto estava pálido, a armadura amassada e um corte profundo sangrava em seu braço esquerdo. Seus olhos âmbar estavam cansados, mas se fixaram em Elara, que observava da janela. Um entendimento silencioso, uma corrente elétrica atravessou a distância entre eles. Horik estava lá, seu rosto uma máscara de preocupação falsa, mas com um brilho de triunfo disfarçado nos olhos. Majestade! Que alívio vê-lo! O reino estava à beira do desespero. Ele fez um gesto para os guardas levarem Lysander para os aposentos reais. Naquela noite, a cidadela parecia respirar com uma tensão renovada. Lysander estava de volta, mas enfraquecido. Elara havia construído sua arma de gelo, mas o fez com seus próprios segredos. O conflito com Kael se intensificava, mas a verdadeira batalha estava agora dentro dos muros da cidadela, entre um rei ferido, uma ômega com um poder gélido e um elder ambicioso que via a fraqueza como oportunidade. O inverno era longo e gelado, e a teia de intrigas estava apenas começando a se apertar. O retorno do rei Lysander à Cidadela de Ferro foi um golpe para Horik, um lembrete incômodo da legitimidade real. No entanto, a visão do monarca pálido, apoiado por guardas, com o braço esquerdo sangrando, acendeu um brilho perigoso nos olhos do elder. Lysander fora ferido, estava enfraquecido, a oportunidade perfeita. Lysander foi levado aos seus aposentos, a dor física menor que a angústia em sua alma. Seus olhos âmbar, mesmo em sua exaustão, haviam cruzado os de Elara na janela, uma mensagem silenciosa. Ele sabia da muralha de gelo, da fortaleza gélida na Rota da Prata, o arrepio que sentira nas montanhas, a assinatura gélida, era o dom dela. Ele sentiu uma pontada de orgulho e uma urgência ainda maior em protegê-la. Enquanto os curandeiros trabalhavam em seu braço, Elara entrou, ignorando as ordens de Horik e o olhar desaprovador dos guardas. Sua presença trazia um frescor inesperado ao quarto abafado. A lágrima gélida pulsava visivelmente em seu pescoço, irradiando um brilho azul sutil, mas constante. Acompanhada por Valérios, que agora a observava com uma mistura de respeito e admiração. Lysander ergueu a mão para ela, um convite silencioso. Elara se aproximou, a fragilidade de antes substituída por uma resolução gélida. Eu vi a muralha, Elara. Ele sussurrou, a voz rouca. A flor de gelo. Eu a reconheci. Você é uma espectral. A verdade sussurrada não trouxe medo, mas uma aceitação profunda. Seu conflito interno, o medo de falhar em proteger aqueles que amava, começava a ceder. Ele não estava falhando. Ela estava lutando ao seu lado. Elara sentiu lágrimas nos olhos. Ela tocou a lágrima gélida. Sim, majestade, sou uma ômega da linhagem espectral. Eu temia este poder, temia ser descoberta, uma ameaça. Aos 7 anos congelei um riacho inteiro tentando aquecer minha mãe doente. Minha família me proibiu de usá-lo. Eu me tornei uma sombra, mas então, Kael e você, eu não podia ficar parada. Sua confissão, completa e vulnerável, revelou sua alma. Usei meu poder para purificar a água e erguer defesas. Com um custo de exaustão, mas não para destruir, não como Horik queria. Lysander a fitou, seus olhos âmbar suaves. Não é uma ameaça, Elara. É um dom, um fardo, sim, mas um que podemos carregar juntos. Ele tocou o símbolo da flor de gelo em sua muralha mentalmente. Você não é uma ferramenta, você é a guardiã de Lyra. Sua própria dor, a cicatriz em sua sobrancelha, parecia menos pesada.
Ele havia encontrado alguém que compreendia a solidão do poder e a responsabilidade. Seu coração, antes um punho cerrado, se abria. Na manhã seguinte, Horik, confiante de que Lysander estava enfraquecido, convocou um conselho de emergência na sala do trono. Majestade, ele começou com uma falsa preocupação, o reino está em desordem. Sua ausência e suas escolhas imprudentes colocaram Lyra em risco. A Ômega, seu poder, embora útil, é perigoso e sua linhagem desestabilizadora. Proponho que eu assuma a regência temporária para restaurar a ordem e... Basta, Elder Horik! Lysander interrompeu, sua voz, embora ainda rouca, carregada de uma autoridade renovada. Ele entrou na sala apoiado em Elara, a lágrima gélida brilhando abertamente em seu pescoço. O capitão Valérios estava ao lado deles, sua lealdade firmemente colocada. Minhas escolhas podem ter tido custo, mas minhas intenções foram puras. Suas, Horik, não são. Horik recuou, seu rosto de pedra vacilando. O que significa isso, majestade? Significa que você usou o meu tempo de ausência para consolidar poder. Lysander acusou, seu olhar penetrante. Manipulou essa Ômega para seus próprios fins. E enquanto Kael nos ataca, você se preocupou em desestabilizar a coroa. O conflito interno de Lysander estava resolvido. Ele não mais agiria por medo, mas por convicção. Antes que Horik pudesse responder, os portões da cidadela estremeceram. Ataque! Kael está nas muralhas! O grito de um guarda ecoou. Kael, impaciente, aproveitou a ausência do rei e a suposta fraqueza para lançar um ataque massivo. Ele acreditava que Lyra estava à beira do colapso, pronto para tomar o que em sua mente doentia sempre foi seu por direito, terra e poder que ele sentia ter sido negados. Sua ambição desmedida, sua crença na própria superioridade e o ódio pela coroa o cegaram. Lysander, mesmo ferido, pegou sua espada. Valerius, prepare a defesa. Horik, você e seus homens ficarão para trás, sob supervisão. Ele olhou para Elara. Você está comigo? Sempre, ela respondeu, seus olhos violetas queimando com uma determinação gélida. Ela havia superado o medo de seu poder. Não era mais uma vítima. A batalha irrompeu. Gritos e o choque de aço preencheram o ar. Lysander liderava, um alfa forte, mas com uma nova sabedoria. Elara, subindo as ameias, ergueu a lágrima gélida. O pingente irradiava um brilho azul pulsante, fundindo-se com sua própria energia. Ela não temia mais. Com uma concentração poderosa, Elara canalizou seu dom. Barreiras de gelo impenetráveis ergueram-se nas muralhas, congelando catapultas inimigas. Flechas de Kael se cristalizaram no ar, e nas passagens secretas da Rota da Prata, o labirinto de gelo que ela criara para Lysander se ativou, aprisionando e repelindo os homens de Kael com armadilhas mortais. Ela não destruiu vidas, mas as impediu. Kael, vendo suas forças dizimadas pelo gelo e pela resistência renovada da cidadela, avançou com fúria. Ele avistou Lysander e Elara nas ameias. Tola Ômega, você se aliou ao rei fraco. Este reino será meu. Lysander enfrentou Kael em um combate brutal. O braço ferido o fazia cambalear, mas a visão de Elara defendendo seu povo de sua própria dor se transformando em força, o impulsionava. Kael era forte, mas Lysander havia lutado contra o desespero por anos. Com um golpe final e preciso, ele desarmou Kael, jogando-o contra uma das muralhas de gelo recém-erguidas por Elara. O impacto revelou a flor de gelo no centro da parede, o símbolo que Lysander reconhecera. Elara se aproximou, a lágrima gélida brilhando em sua mão.
Cael, derrotado e furioso, tentou alcançá-los. Eu deveria ter tido isso, tudo isso. Sua ambição consumiu-o. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, Valérios, que observara tudo, prendeu Cael. Levem-no para as masmorras, onde ele refletirá sobre sua traição. O elder Rorik, testemunhando o fracasso de Cael e a força de Lysander e Elara, aceitou seu destino, sua ambição quebrada. A batalha foi vencida, mas o custo foi real. As terras a leste levariam anos para se recuperar do veneno. A fome seria sentida por um tempo. Lysander carregaria uma cicatriz permanente no braço, uma lembrança da dor, mas também da resiliência. Ele havia aprendido a confiar, a aceitar a ajuda, a não carregar o mundo sozinho. O trauma do incêndio ainda existia, mas ele havia encontrado uma nova força no amor e na parceria. Elara não era mais a sombra assustada. Ela aceitara seu dom, aprendera a controlá-lo para proteger e curar, não apenas para ferir. A lágrima gélida, antes um segredo pesado, agora brilhava permanentemente incrustada em um novo colar de prata, seu brilho azul constante. Ela era um símbolo de sua linhagem espectral, aceita e valorizada por Lyra. Tornou-se o selo de uma nova era, onde alfas, betas e ômegas trabalhariam juntos. Lysander e Elara estavam no alto da torre mais alta da Cidadela de Ferro, olhando para as vastas terras de Lyra, agora cobertas por uma neve limpa e brilhante. O bosque sombrio e as montanhas uivantes, antes ameaças, agora pareciam parte de um reino que renasceria. A paz tem seu preço, Lysander disse, seu braço ainda enfaixado, mas seu olhar em Elara. Ela sorriu, um calor que derreteu o gelo em seu coração. A lágrima gélida brilhava, refletindo o novo sol. Mas o reino florescerá.